Que é renda fixa? O próprio nome já dá toda a dica. É uma renda fixada, ou seja, sofre menos oscilações no mercado financeiro diante das notícias da economia, da política. Nesse gráfico a gente pode entender um pouco melhor como é que funciona a renda fixa. Essa linha preta aqui, ela representa o CDI, que acompanha a nossa Selic, a taxa básica de juros da nossa economia. Então, por isso ele é bem constante, bem fixo, sem oscilações. Ele vai apresentar algumas partes para baixo, outras partes para cima, vai depender do preço da Selic. Porém, quando a gente investe em algum produto, em algum ativo de renda fixa, eles ficam bem próximos aqui dessa linha preta que é o CDI. Ou seja, eles oscilam pouco. Eu estou aqui no horizonte de 1 ano, ou seja, esses ativos, eu preparei 2 ativos de renda fixa, 2 fundos de renda fixa, eles praticamente não oscilam. Eles têm uma rentabilidade mais contínua. Pode ser até abaixo do CDI ou acima do CDI, mas ela é sempre mais fixa. Vamos ver um horizonte de 2 anos. Olha aí, também é o que a gente chama de descolar. Ela praticamente não se descola do CDI, ela fica bem próxima, bem rente. E agora no horizonte de 3 anos também os ativos estão bem próximos ao CDI, bem próximos à Selic, ou seja, a renda fixa é mais fixa, ou seja, a renda fixa não oscila, ela tem altos e baixos, mas não oscila tanto como a renda variável. Então, quando você negocia um título que você vai comprar, você já sabe qual é a rentabilidade que você vai ter lá na frente. Por exemplo, existem 2 tipos, ou melhor, 3 tipos de rentabilidade. Na renda fixa pré-fixada, você já sabe exatamente quando você vai ganhar lá na frente. Quando vencer um título, por exemplo, no CDB. O CDB está te oferecendo lá, por exemplo, 5% de rentabilidade lá no vencimento. Então você compra esse título sabendo qual vai ser a rentabilidade. Agora, você tem a possibilidade de buscar uma rentabilidade pós-fixada. O que é isso? O nome também já dá a dica. Você vai ter uma rentabilidade fixada depois, ano a ano e no vencimento do título. Por exemplo, se você compra um tesouro Selic, ele vai acompanhar a taxa Selic. Vou explicar também aqui no canal, tem um vídeo falando o que é a Selic, para você entender direitinho como é que funciona esse mercado financeiro, hein? Então, clica lá e você vai entender o que é a Selic. Vamos lá. Se você está pós-fixado na Selic, por exemplo, se você compra um título Tesouro Selic, vai depender de quanto essa taxa estiver lá na hora de rentabilizar o seu título. Por exemplo, se a Selic estiver em X%, o seu título vai ter a rentabilidade, os juros daquela taxa naquele momento. E isso pode variar, porque a Selic pode aumentar ou pode diminuir de um período para outro. Agora, nós temos a terceira opção, que são os títulos chamados híbridos. Eles têm uma parte da rentabilidade pré-fixada e uma parte pós-fixada. Por exemplo, você vai comprar um título Tesouro IPCA mais 3%, por exemplo. IPCA é o índice que acompanha a inflação, ou seja, ele é pós-fixado. Você vai ter a rentabilidade de IPCA que surgir lá na frente, no índice apurado pelo IBGE, lá no período de remuneração do seu título, mais os 3% que já estão garantidos no contrato, que foram te prometidos lá no início, ou seja, pré-fixados. Esses são os chamados títulos híbridos, porque você pode ter uma correção de mercado e ainda mais um ganho. Eu também explico o que é IPCA em outro vídeo aqui do canal, o link está na descrição desse vídeo. Clica lá para você entender como é que a inflação pode influenciar também nos seus investimentos.